tudo bem com vocês? Vamos nos envolver agora num novo aspecto. Vamos conversar sobre análise de balanços. Vamos praticar? Vamos deixar esse cérebro marombado tinindo? Então vem comigo. Vamos agora para a primeira questão. Ao final do exercício, verificou-se que, do orçamento aprovado de 120, haviam sido arrecadados 140, realizadas despesas de 110 e pagos R$80. Sendo assim, houve um superávit orçamentário de 40? Ou será que houve um acréscimo de disponibilidade de 60? Ou será que registrou-se um excesso de arrecadação de 30? O orçamento aprovado apresentava um superávit de 20? Ou será que foi a despesa, a economia que houve de R$30? Vamos descobrir juntos? O primeiro passo é organizar os dados, ok? Vamos retirar da questão o que nós temos de valores para que nós possamos ter tudo a nosso dispor. Mas lembrem-se de um detalhe super ultra mega importante. Considere sempre na resolução das questões que o orçamento tenha sido aprovado com receitas previstas exatamente iguais às despesas fixadas, a não ser se a questão der informação explicitamente diferente, ok? Como no comando da questão informa que o orçamento aprovado foi 120, nós vamos considerar as receitas previstas e as despesas fixadas nesse mesmo valor, porque não fala nada em contrário, ok? Então, receitas previstas, arrecadadas, despesas fixadas e realizadas e despesas pagas. Ok, temos todas essas informações. Vamos então à primeira afirmação que tem na letra A, onde diz: houve um superávit orçamentário de R$40. Mas e agora? Como calcular o superávit orçamentário? Vem comigo, vamos lá. Superávit orçamentário é calculado dessa maneira: receitas arrecadadas menos as despesas realizadas. Lembra que arrecadada, realizada, executada, mesma coisa. Despesa realizada ou executada, a mesma coisa. São palavras sinônimas. A fórmula vai ser a receita arrecadada menos despesas realizadas. Então, nós tivemos, de fato, um superávit. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, esse superávit foi de R$30 e não de R$40, como afirma a letra A. Então, não é essa opção que está correta. A letra B fala que houve um acréscimo de disponibilidade de R$60. Será? Primeiro de tudo, como calcular o acréscimo das disponibilidades? Dessa maneira: receitas arrecadadas menos as despesas pagas. Olha só, gente, não é que os acréscimos foi de R$60? Então, essa opção está correta. Show! Mas nós vamos calcular todos os itens, para que nós possamos ver realmente qual seria a informação correta, embora eu já tenha a informação que a letra B é que é a letra que está ok. Tudo bem? Vamos calcular cada um dos outros itens. Vamos agora, então, para a letra C. Fala do excesso de arrecadação, a letra C. Então, vamos ver se houve esse excesso de arrecadação ou se não houve, e se houve, qual o valor. Como que calcula? Lembra quando a gente conversou sobre variações patrimoniais, que tem a formulinha do excesso de arrecadação? É aquela mesma lógica, viu? Olha só. Receitas arrecadadas menos as receitas previstas. Então, nós temos um excesso de arrecadação, show, mas só que de R$20 e não de R$30, como diz a questão, ok? A letra D, você pode pensar, ué, mas não é a mesma coisa que a letra A? Não. Na letra A gente fala sobre superávit orçamentário. Não a gente está falando que houve um superávit ou do orçamento, ou do exercício, enfim. Nós estamos conversando e falando sobre uma situação que já se sucedeu. Já foi executado o orçamento, no caso dessa letra A, e ao final do ano eu quero ver se eu tive um superávit ou um déficit orçamentário, ok? O orçamento já foi executado. No caso da letra D,
Nós estamos falando do orçamento em vias de aprovação. O orçamento que foi aprovado. Lembra que o orçamento a nível de União, ele é enviado ao Legislativo em agosto e eles têm até dezembro para devolver, para sancionar, publicar até dezembro. Então, nós estamos falando desse orçamento que foi aprovado. O orçamento que foi aprovado, ele tinha um superávit de R$20? É isso que ele quer saber. A letra A já fala de um orçamento que transcorreu, já foi executado, quero ver no final do ano. Aqui é o orçamento aprovado, olha o nomezinho, por esse detalhezinho, diferencia um da outra. Está falando que o orçamento aprovado, ele foi aprovado com um superávit de 20. Gente, para que haja superávit de orçamento que foi aprovado, o total das receitas previstas deve ser superior às despesas fixadas. E nós vimos que não foi isso que aconteceu na questão, né? Conforme o princípio do equilíbrio orçamentário, o total das receitas deve ser igual ou superior ao das despesas. Show! Entretanto, a situação mais adequada sob o aspecto de planejamento orçamentário é que as despesas e receitas tenham sido correta e integralmente planejadas, ou seja, com seus valores totais iguais no orçamento. Nessa questão, como não foi informado o total das despesas fixadas, então, eu vou presumir, sempre vai acontecer dessa maneira, que as despesas são iguais, as despesas fixadas são iguais às receitas previstas. Então, não tem como ter superávit se as duas estão iguais. A prevista e a fixada. Receita prevista e a despesa fixada. Entendeu? Então, nem tem como a gente calcular porque ambas são iguais. Não houve um superávit, elas estão em equilíbrio. Mas vamos então para a letra E, que fala sobre o cálculo da economia da despesa. Será que houve economia? Como que a gente calcula? Olha só. Despesas fixadas menos despesas realizadas. Então, nós tivemos, sim, uma economia de despesa de quanto? De R$10, não de 30, né, gente? Então, de fato, houve essa economia de despesa. Entenderam? É legal, né? Entender como é que faz a interpretação dos dados no balanço. Eu sei que vocês gostaram. Vamos então para outra nuance, para outra questão. Lembrando que essa daí é a opção correta, a letra B. Mas vamos adiante. Um ente público apresentou as seguintes informações no seu balanço orçamentário referente ao exercício financeiro X1. Mas a pessoa que fez essa questão, que todas são questões de concurso, foi legal. Já colocou os dados organizadinhos, vocês não precisam ficar captando, pensando os dados. Já tem todos eles aí. Mas vamos ver o que eles querem. Com base nessas informações, sabe-se que esse balanço orçamentário apresentará um superávit ou um déficit. Assim, no orçamento financeiro, é correto afirmar que foi apresentado o quê? Um déficit, um superávit. De quanto? No caso dessa questão, ela é única. Por exemplo, eu não preciso ficar olhando item por item, ok? Apenas eu vou calcular e o resultado que der, o que eu vou marcar, não preciso ficar olhando cada uma das letras. Mas como ver se houve um superávit ou um déficit no resultado da execução orçamentária? Olha só, você vai pegar a receita arrecadada. Lembrando, aí você pensa assim, você falou em receita arrecadada e marcou ali receita realizada? Exatamente. Por causa de um detalhezinho super ultra mega importante. Receita arrecadada, receita realizada, receita executada são a mesma coisa. Não me culpem, não fui eu que criei tanto sinônimo assim. Mas vocês precisam saber para que vocês não fiquem na hora da questão perguntando-se: e agora? Aonde está o valor da receita arrecadada? Tá ali, só que com outra terminologia, ok? E nós temos também a despesa empenhada, que nós vamos fazer o cálculo do resultado da execução orçamentária pegando a receita arrecadada menos a despesa empenhada. Nesse caso, galerinha do bem, a gente tem mais despesa do que receita, então não tivemos um superávit, mas sim um déficit de 50 mil. Entenderam? Essa foi facinho, né? Sabia que vocês iam gostar dela. Vamos agora para uma outra experiência de questão. Agora, conversando sobre os restos a pagar, que eu sei que vocês adoram. Olha só, considere os dados extraídos do balanço orçamentário referente ao exercício financeiro de 2017 de um determinado ente público. Aí aqui também ele já foi show de bola, já entregou os dados lindinhos, maravilhosos e pergunta
a respeito dos restos a pagar. Como é que ele vai fazer esse lançamento contábil referente a essa inscrição de restos a pagar? Já tinha dado spoiler, né? Antes que ia ser sobre restos a pagar. Então, vamos lá. Eis as opções. O que nós temos que fazer aqui? Calcular os restos a pagar. Nós temos quais tipos de restos a pagar, gente? Processados e não processados. Os restos a pagar processados, eles percorreram até o estágio da liquidação. E os restos a pagar não processados percorreram até o estágio do empenho apenas. Com base nisso, vamos calcular cada um deles. Restos a pagar processados é despesa liquidada menos despesas pagas, porque ele percorreu até o estágio da liquidação, então tem que ter a liquidação aí no meio, ok? Vamos agora calcular os restos a pagar não processados. Ele percorreu até o estágio do empenho. Qual a formulinha? Despesa empenhada menos despesas liquidadas. E aí vocês olham a questão. Já olhei aqui. Então, eu poderia ter a letra A como correta, porque os processados é 1.400. Poxa, mas a letra D também fala que os processados é no valor de 1.400. E a letra C, que diz que os não processados é no valor de 900. Aí você fica louco, você pensa, poxa, eu tenho 3 opções, e agora? Então, gente, não tem não. Lembram quando a gente conversou sobre as demonstrações? Lembra quando a gente conversou sobre a natureza das contas, ou sistema, natureza ou sistema das contas? Pois bem, restos a pagar, ela faz parte do balanço orçamentário, como nota explicativa do balanço orçamentário. Então, gente, não tem para onde correr. Todas as contas de restos a pagar, elas são de natureza orçamentária. Lembra da natureza? Que pode ser orçamentária, patrimonial ou de controle? Então, se ele faz parte do balanço orçamentário, como nota explicativa do balanço orçamentário, então é de natureza orçamentária. Você vai por eliminação, você sabe os valores, e agora para tirar a dúvida de se é letra A, letra C ou letra D, olha se está ok. Aí ele fala letra A, processados no valor de 1.400 em contas de natureza orçamentária. Show, gente! Essa daí não tem medo, sem medo de ser feliz. A letra C fala não processados no valor de 900. Se tivesse parado aí, poderia ser a questão correta se não tivesse as outras opções. Mas ele continua. Em contas de natureza típica de controle. Nada a ver, né, gente? A natureza orçamentária. Letra D. Processados no valor de 1.400. Aí ele fala que é em contas de natureza patrimonial. Por esse detalhezinho, gente, fica errado. Então, letra A, porque está completamente correto. O valor e a qual conta ele está vinculado. Entenderam? Gostaram de exercitar o cérebro comigo aqui nesses exercícios? Sabia que vocês iam curtir. Então é isso, gente. Até mais. Um abraço. Tchau.